Em 1632, sob uma licença formal da Inquisição, foi publicado o famoso livro de Galileu Galilei, Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo. De forma muito competente, Galileu compara o sistema heliocêntrico de Copérnico com o tradicional sistema geocêntrico de Ptolomeu. Para provar o movimento da Terra, Galileu usa uma explicação mecânica do movimento de fluxo e refluxo das marés oceânicas, como sendo decorrentes dos movimentos de rotação e translação da Terra. Passo a passo, Galileu vai destruindo as bases do geocentrismo tradicional, que postulava uma Terra imóvel no centro do mundo. No ano seguinte, em 1633, o livro foi incluído no índice de livros proibidos, e Galileu foi considerado veementemente suspeito de heresia. O preço pela heresia foi muito alto. Galileu ficou em prisão domiciliar pelo resto da vida. Embates entre pensadores e cientistas sempre existiram, e existem ainda hoje. A história da ciência mostra isso com clareza. É evidente que fatores pessoais muitas vezes modulam os embates, afinal ciência é uma atividade humana, e os humanos são emotivos. O fato é que no final das contas, a verdade acaba prevalecendo. As leis da natureza não vão mudar por conta do comportamento humano. Nós é que temos de nos curvar à realidade, ao fato. Gostemos ou não. O embate de Galileu é um dos inúmeros caminhos para se mostrar como se dá a árdua, morosa e, não raro, conflituosa tarefa de construção do conhecimento, e a importância da história da ciência na educação e na formação de uma sociedade. Ideias equivocadas jamais se difundiram tão rápido como nos tempos atuais. A internet é apenas um recurso, por sinal, muito bom, quando utilizado com responsabilidade. Uma simples pesquisa na internet é suficiente para se constatar acertos e, sobretudo, erros conceituais na abordagem de temas de astronomia. Vídeos bem feitos, atraentes, comunicativos, com linguagem informal e apresentadores simpáticos, podem se tornarem nefastos, por exemplo, quando transmitem conceitos equivocados, descrições superficiais, metáforas inadequadas ou descabidas, ou, pior ainda, passando a falsa ideia de que ciência é uma disputa de propostas. Divulgar é preciso, mas dominar o assunto é fundamental. Ciência se aprende pensando, questionando, fazendo, e não decorando. Uma abordagem inadequada de qualquer assunto, em particular deste, produz efeitos nefastos, sobretudo nas escolas, não só porque ela induz a compreensão equivocada das leis da natureza, mas porque ela pode até induzir as pessoas a pensarem que os nossos antepassados eram ingênuos. Ou, pior que isso, induzir a pensar que nós somos bem mais inteligentes do que eles foram. Como o objetivo deste vídeo não é apresentar uma discussão ampla e detalhada sobre o assunto, e sim, discutir o tema objetivamente, sem invocar conhecimentos técnicos específicos. Para tanto, é preciso deixar bem claros dois aspectos. O primeiro aspecto é que o universo aparente, isto é, aquele que vemos com ou sem instrumentos auxiliares, é geocêntrico, porque ele é relativo. Ou seja, nós vemos os movimentos daqui da Terra, o que equivale a dizer que nós somos o ponto de referência do movimento. Em linguagem técnica, somos o referencial do movimento. Nós não vemos e nem percebemos a Terra girar sobre si mesma. Nem a vemos orbitar o Sol. Tampouco vemos a Lua orbitar a Terra. O que nós vemos são as mudanças de posições relativas. Durante as 24 horas de um dia completo,
nós vemos o Sol transitar pelo céu no período claro do dia, período esse que tratamos simplesmente por dia. E as estrelas, os planetas visíveis e a Lua, se moverem de leste para oeste, durante a noite. Se formos um pouco mais atenciosos, veremos que, a cada noite, a Lua está mais a leste do que estava na noite anterior. Em relação às estrelas de fundo, a Lua move-se de oeste para leste. Estes vídeos ilustram o movimento relativo decorrente da rotação da Terra, mas visto de referenciais diferentes. À esquerda, é a visão do observador que está sobre a superfície da Terra. É como vemos o movimento diário do céu. Neste caso, o referencial está na Terra, e nós não percebemos a rotação do planeta, mas deduzimos a rotação por conta do movimento do céu. À direita, é o mesmo movimento, agora visto quando o referencial é o céu, no caso, a Via Láctea. Nesta situação é fácil perceber a rotação da Terra. O segundo aspecto é que os recursos instrumentais são muito importantes. São eles que nos permitem notar detalhes cada vez mais específicos, com isso, nos permitem avançar no conhecimento das leis naturais. Nossos antepassados dispunham apenas do olho como instrumento de percepção. Os artefatos, usados como instrumentos de medida, eram rudimentares para o olhar de hoje. O telescópio construído por Galileu Galilei revolucionou a observação astronômica. Com ele, passamos a ver coisas invisíveis ao olho. A fotografia, introduzida por Joseph Niers e Louis-Jacques Daguerre, foi outra grande revolução. Ela substituiu os nossos olhos e era mais sensível. Os sensores eletrônicos substituíram com enormes vantagens o processo fotográfico. Hoje dispomos de instrumentos de sensibilidade elevada para medições. Dispomos de telescópios imensos, com ótica praticamente perfeita, e os dispomos em solo e no espaço, livres da interferência atmosférica. E ainda, enviamos sondas de prospecção que vasculham planetas e outros objetos, e que ainda colhem amostras que retornam à Terra para análise em laboratório. Postos esses dois aspectos, vamos então à discussão que objetiva este vídeo. As primeiras interpretações da estrutura do mundo só poderiam ser geocêntricas, porque somos o referencial. O mundo era representado por um sistema composto de astros de diferentes tipos, que se moviam em relação à Terra. Deixando de lado as razões culturais e religiosas que imperavam como diretrizes para definir essa estrutura do mundo, o fato é que a Terra era imóvel, e ficava no centro desse sistema. A Lua girava em torno da Terra. Ela dividia o mundo em duas partes. Aquém da Lua era o mundo sublunar. Além da Lua, era o mundo supralunar. Essa divisão era defendida por Aristóteles. Na região sublunar, ou no mundo sublunar, ocorriam os fenômenos naturais ligados à Terra. Os cometas eram considerados fenômenos associados à Terra, por isso pertenciam à região sublunar. Adiante da Lua, no mundo supralunar, giravam os planetas, o Sol e as estrelas. As estrelas estavam na região mais longínqua. A região adiante das estrelas era considerada o espaço divino, local onde se situava a força motriz de todos os movimentos. A Lua, os planetas e o Sol, moviam-se em trajetórias circulares sobre esferas imaginárias e transparentes, as esferas cristalinas. As estrelas também estavam sobre uma esfera cristalina, porém em pontos fixos.
A esfera das estrelas girava sobre um eixo imaginário que passava pela Terra imóvel. Em seu livro A Divina Comédia, o florentino Dante Alighieri ilustra a estrutura do mundo de sua época. Essa estrutura de mundo era compatível com o conhecimento matemático e astronômico, e com os instrumentos de medida da época. O sensor era o olho humano, e as medidas eram realizadas com instrumentos rudimentares, sem elementos ópticos auxiliares, tais como lentes, lupas, etc. Basicamente, havia 3 dificuldades sérias a resolver nesse modelo de mundo. A primeira dificuldade era explicar as razões das laçadas que os planetas mostravam em seus movimentos aparentes. Os planetas vinham de oeste para leste. Num dado momento invertiam o sentido e iam de leste para oeste, para, em seguida, retornarem ao movimento de oeste para leste. Havia uma inversão de sentido do movimento. A segunda dificuldade era explicar as fases, ou fração de iluminação, com que os planetas apareciam durante uma volta completa em torno da Terra. As posições dos planetas em relação a um Sol que girava em torno da Terra, como previa o modelo do mundo da época, não reproduziam corretamente as fases que os planetas apresentam. E a terceira dificuldade eram as diferenças entre as posições aparentes dos planetas e as posições previstas pelos cálculos. Quando observado, o planeta não estava exatamente na posição prevista pelos cálculos matemáticos. Hoje, as previsões de posição são muito precisas, a ponto de enviarmos sondas para permanecerem em órbita ou, mesmo, pousarem na superfície de um objeto, seja ele planeta, satélite, asteroide ou cometa. As aberrações mostravam que era preciso sofisticar o modelo do mundo, sem quebrar paradigmas importantes, como órbitas circulares e velocidades constantes, porque ambas eram concordantes com a ideia de um universo perfeito. Sem quebrar esses paradigmas, isto é, mantendo órbitas circulares e velocidades constantes, o astrônomo e matemático grego Eudoxo de Cnido criou um sistema complexo de esferas concêntricas, mas com eixos de rotação desalinhados e sentido de rotação não coincidentes. Esse modelo complexo reproduzia laçadas nos movimentos planetários, mas elas não eram exatamente iguais às laçadas observadas. Aristóteles imaginava o universo fazendo parte de uma grande esfera, dividida em 2 seções: um reino celestial externo e um reino terrestre interno. A linha divisória entre os reinos era a órbita da Lua. O reino interno era um lugar de transição e fluxo. Coisas que pareciam estar se movendo nos céus, como cometas, pertenciam ao reino terrestre. O reino externo era imutável. Para Aristóteles, o universo era composto de 4 elementos principais: terra, água, ar e fogo, e um quinto elemento, quintessência, que permeava tudo e impedia os corpos celestes de caírem sobre a terra. Os céus eram de quintessência, e neles imperava um movimento esférico perfeito. Aristóteles foi um dos primeiros a reconhecer a esfericidade da Terra. Ele observou eclipses lunares e percebeu que apenas uma esfera redonda poderia implicar uma sombra circular. Com isso, podia-se estimar os tamanhos relativos da Terra e da Lua. No século III antes da era cristã, Aristarco de Samos mostrou que era possível descobrir o tamanho da Terra, baseando-se na sombra da Terra durante um eclipse lunar. O diagrama no canto inferior à direita ilustra uma tradução de sua obra. O círculo maior é o Sol, o círculo médio é a Terra e o círculo menor é a Lua. Esse esquema é durante um eclipse lunar. Com isso,
ele estimou os tamanhos relativos da Terra e da Lua. Posteriormente, ele mostrou que o tempo decorrido entre as fases lunares, quarto minguante e quarto crescente, e quarto crescente e quarto minguante, eram iguais. Isso sugeria que os raios solares eram quase paralelos quando atingiam a Lua. Então, o Sol estava muito distante. Como os tamanhos aparentes do Sol e da Lua são semelhantes, e o Sol está muito distante, então o Sol deve ser muito grande, muito maior do que a Terra. Por isso ele deve ser o centro, não a Terra. É a Terra que gira em torno do Sol. Eratóstenes estimou a circunferência da Terra por volta de 240 antes da Era Cristã. Ele usou uma abordagem diferente de Aristarco de Samos. Ele mediu a sombra projetada de uma torre em Alexandria, no momento que ele sabia que os raios solares atingiam o fundo de um poço em Siena. Como ele sabia a distância entre as duas cidades, ele conseguiu medir a circunferência da Terra. O valor obtido foi relativamente próximo do tamanho real da Terra. Com os trabalhos de Cláudio Ptolomeu, a situação melhorou muito, porém as aberrações persistiam. Ptolomeu reuniu todo o conhecimento astronômico até a sua época, sobretudo da astronomia grega, enriquecendo-o com observações astronômicas próprias. Seu trabalho foi gigantesco. Ele foi publicado em um tratado matemático e astronômico, composto de 13 volumes. O título original, em grego, é A Grande Coleção. Os árabes passaram a designá-lo pelo superlativo Almagesto, algo como o maior de todos. O problema da complexidade dos movimentos dos planetas e as laçadas foi parcialmente resolvido com a adoção de artifícios introduzidos por Ptolomeu, tais como epiciclos, deferentes e equantes. Literalmente, epiciclo significa sobre o círculo. Na prática, era um círculo movendo-se sobre outro círculo. O epiciclo era a órbita do planeta. O centro dessa órbita se movia sobre um outro círculo maior, denominado deferente. O centro do deferente estava na Terra. Este artifício resultava em um movimento aparente mais próximo do observado. Ele apresentava as laçadas, ou a inversão de sentido de movimento do planeta. Mas, ainda assim, apresentava aberrações nas previsões de posições dos planetas. Ptolomeu, então, introduziu um terceiro artifício, o equante. Essa palavra deriva do latim aequans, que significa igualar ou equilibrar. Mas, as alterações foram mais profundas do que introduzir o equante. Tanto o equante, quanto a Terra, ficavam fora do centro do deferente. Terra e equante ficavam em lados opostos do centro do deferente. É um sistema complexo. O observador está na Terra, vendo o planeta se movimentar. O planeta está se movendo no epiciclo, com velocidade constante. O centro do epiciclo está se movendo sobre o deferente, também em velocidade constante, e seu movimento está centrado no equante. Essa estratégia garantia que os movimentos eram sempre uniformes, isto é, que as velocidades eram sempre constantes. Visto do equante, os movimentos do epiciclo e do planeta eram uniformes. Porém, visto da Terra, que é onde está o observador, a velocidade aparente do planeta não é constante, e seu tamanho aparente varia. Longe da Terra, o planeta parece menor, e move-se mais lentamente. Perto da Terra, é o oposto, o planeta parece maior, e move-se mais rápido. Isso é o que acontece na realidade.
Essencialmente, Nicolau Copérnico aprimorou o sistema discutido por Aristarco de Samos, com o Sol ocupando o centro dos movimentos. Copérnico manteve o sistema de esferas concêntricas de Aristóteles, com os planetas girando em órbitas circulares, com os epiciclos e os movimentos uniformes de Ptolomeu. Não há como negar o grande avanço que significou o modelo copernicano, seja na ciência, na filosofia ou na religião. Nós deixamos de ser o centro do mundo. Passamos a ser apenas habitantes de um dentre os muitos planetas existentes. Hoje, sabemos tratar-se de um planeta especialíssimo. De qualquer forma, foi uma revolução que incomodou muita gente. Porém, do ponto de vista histórico, a discussão comparativa dos modelos ptolomaico e copernicano tem muitas vertentes. Na tentativa de resumir essa discussão ao mínimo, podemos citar o ensaio crítico Ptolomeu versus Copérnico, de Frank Tipler e Wesley Bollinger, publicado pela Universidade de Tulane, em Nova Orleans, na Louisiana. Os autores dizem o seguinte: os astrônomos europeus do século XVI encontraram dois sistemas concorrentes de astronomia matemática. Por um lado, no antigo sistema de Ptolomeu, a Terra era o centro imóvel do universo. Restringidos pelos princípios físicos aristotélicos a se moverem em movimentos circulares uniformes, a Lua, o Sol e os 7 planetas conhecidos orbitavam a Terra. Por outro lado, a nova teoria de Nicolau Copérnico que, embora ainda comprometida com o movimento circular uniforme, argumentava que, ao colocar o Sol no centro, o aparente movimento retrógrado dos planetas poderia ser explicado com maior simplicidade matemática e elegância. Os movimentos podiam ser calculados a partir dos princípios da geometria para o passado e também para o futuro. A teoria copernicana encontrou resistência por motivos teológicos, filosóficos, e por evidência dos sentidos. Por exemplo, a Terra não estava perceptivelmente em movimento. Comentariolos é o título original da primeira descrição que Copérnico divulgou a respeito de sua teoria heliocêntrica. Ele foi escrito em 1519, e circulou de forma manuscrita durante a vida do autor. Trata-se de um documento histórico importante, que permite estudar a evolução e a formação do pensamento astronômico de Copérnico. Nele, Copérnico apresenta os 7 axiomas que embasam a sua teoria heliocêntrica, e que podem ser assim resumidos. Primeiro, não há um centro no universo. Segundo, o centro da Terra não é o centro do universo. Terceiro, o centro do universo está perto do Sol. Quarto, a distância da Terra ao Sol é imperceptível em comparação com a distância às estrelas. Quinto, a rotação da Terra é responsável pela aparente rotação diária das estrelas. Sexto, o aparente ciclo anual de movimentos do Sol é causado pela rotação da Terra à sua volta. E, sétimo, o movimento retrógrado aparente dos planetas é causado pelo movimento da Terra a partir do qual se observa. De toda maneira, como Copérnico baseava-se na exigência aristotélica de que os planetas se movessem em círculos, a sua teoria não era capaz de prever as posições planetárias com perfeita precisão. As razões dessa limitação são basicamente duas: as órbitas não são circulares, nem os movimentos são uniformes. Por melhores que fossem os seus cálculos, os resultados jamais apontariam corretamente as posições reais dos planetas. A previsão consistente do movimento planetário só seria possível se Copérnico tivesse trabalhado com órbitas elípticas e velocidades variáveis. Mas isto só vai ocorrer 90 anos após a publicação de Comentariolos, quando Johannes Kepler publica em 1609 seu livro Astronomia Nova,
no qual expôs o que hoje conhecemos como primeira e segunda leis de Kepler.